Hoje nós vamos falar sobre uma igreja relevante, comunidade. Nós temos falado um pouquinho sobre o que significa ser uma igreja relevante. E nos dois últimos encontros, nós falamos um pouquinho que igreja relevante é uma igreja que é pensada para todos, é uma igreja que é pensada para os de fora. Nós falamos um pouquinho também que uma igreja relevante é uma igreja que entende a eleição como responsabilidade. Se somos eleitos de Deus, nós somos responsáveis por tudo que acontece no mundo. E nós podemos então interagir com esse mundo que carece de Deus e que precisa de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre uma igreja relevante comunidade. O objetivo dessa mensagem hoje é pensar um pouquinho em nós, é pensar um pouquinho no nosso espaço, é pensar um pouquinho na nossa vida de comunidade, como nós podemos ser relevante para a nossa comunidade, para as pessoas que vêm aqui nesse espaço e que celebram a Deus conosco aqui nesse espaço. E para isso nós temos um grande exemplo de uma comunidade relevante. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrar a comunidade dos apóstolos tendo uma relevância muito importante para a sua época. Por isso eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Atos, capítulo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo-os o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse texto que nós lemos fala do início da igreja cristã, a comunidade da igreja primitiva, como que viviam os novos convertidos lá no primeiro século após a morte de Jesus. E essa era uma comunidade que era extremamente relevante para a sua época. O texto do versículo 47 diz que eles contavam com toda a simpatia do povo. Eles eram uma comunidade que tinha uma extrema relevância para aqueles que frequentavam a comunidade dos discípulos, e eles eram extremamente relevantes também para a sua comunidade, para aqueles que eram de fora. E eles participavam ativamente da vida do povo. Aqui a igreja, ela nasce dentro de um contexto e de um formato onde ela se torna e é uma igreja extremamente relevante para a vida dos discípulos, e é uma igreja extremamente relevante para aqueles que estão de fora e para a comunidade que está fora também do seu contexto.
Nesse momento, a igreja atravessa um período de grande perseguição. Os discípulos, eles estavam debaixo de perseguição e não era simples, não era comum você pregar o evangelho sem que tivesse alguém te perseguindo ou que tivesse alguém te dizendo mal ou querendo a sua morte. Então eles lidavam diariamente com a perseguição e eles viviam intensamente o evangelho de Jesus. Olhando para essa comunidade hoje, que é a comunidade dos apóstolos, eu acredito que olhando para esse texto, nós vamos encontrar inúmeros ensinos, aspectos que a gente pode hoje aprender um pouquinho para que a gente tenha essa comunidade como um espelho para a nossa vida em comunidade Casa de Daniel. Se queremos ser uma comunidade relevante hoje para nós que frequentamos esse espaço, eu acredito que essa comunidade dos discípulos tem muito de verdade a nos ensinar nessa noite. E o primeiro ensino que eu quero destacar aqui está no versículo 42. No versículo 42 diz o texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então eu quero agora destacar a área do ensino. Uma comunidade que é relevante para os seus frequentadores é uma comunidade que se dedica ao ensino dos apóstolos. É uma comunidade que conhece aquilo que a Bíblia tem a dizer e aquilo que a palavra de Deus tem a nos transmitir. Se queremos ser uma comunidade relevante, nós precisamos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus. E o que é interessante nessa palavra ensino, a palavra grega que está aqui, Sonali, é uma palavrinha chamada didaquê. Eles tinham na época uma espécie de um compilado de todos os ensinos que os apóstolos tinham. Nesse momento a Bíblia ainda não existe, o Novo Testamento ainda não passou pelo seu processo de cânon, Ricardo. Então, o Novo Testamento não estava organizado como nós temos hoje aqui organizado nas nossas mãos. E como eles não tinham o Novo Testamento organizado, eles utilizavam esse didaquê, que era um compilado de todos os ensinos que os apóstolos ministravam naquela época. Então, essa comunidade de Jesus é uma comunidade que se dedica, é uma comunidade que persevera no ensino, é uma comunidade que está imersa nesse ensinamento do didaquê. O que isso significa para nós aqui hoje? Isso desperta-nos a atenção para que a gente, para ser uma comunidade relevante, nós precisamos retornar, Roberto, a uma vida devocional. A vida cristã, ela não só se limita ao ambiente do culto, ao ambiente da pregação. A vida cristã, ela acontece também na nossa casa, durante o nosso dia, ela acontece junto com a nossa família, ela acontece também no nosso local de trabalho. E tem um texto que Deus levanta um profeta e adverte o povo dizendo: olha, o meu povo perece, o meu povo sofre, porque lhe falta conhecimento. Portanto, falar da perseverança na doutrina dos apóstolos é falar que nós precisamos retornar a uma vida de leitura bíblica. É dizer que nós precisamos retornar a ter uma vida devocional, a ter a palavra de Deus todos os dias no nosso coração. E o salmista Davi, ele falou que ele tinha, Fernando, a palavra no coração. E porque ele tinha a palavra no coração, ele não pecava contra Deus. A palavra no coração era algo que santificava a vida do salmista. E hoje eu percebo, até mesmo na minha experiência pastoral, um distanciamento da vida devocional, um distanciamento da dedicação nossa
de ler a palavra e de se dedicar à palavra de Deus. Portanto, uma comunidade que é relevante é uma comunidade que se dedica ao ensino. Um outro ensino importante desse texto, que está no próprio versículo 42, é uma palavrinha chamada comunhão. A comunidade dos apóstolos, ela era relevante porque ela se dedicava ao ensino. Mas ela também era relevante porque ela se dedicava à comunhão. No versículo 42 diz que eles tinham perseverança na doutrina e que eles tinham comunhão no partir do pão e nas orações. Essa palavra, Vitória, que está aqui no original, no grego, é uma palavrinha que nós conhecemos como koinonia. Koinonia. Koinonia é traduzido nesse texto como comunhão. Comunhão não é negar as diferenças que temos como comunidade. Por exemplo, Rafael, nós estamos aqui num ambiente, numa comunidade, onde existem inúmeras diferenças. Temos homem e mulher, jovens e velhos, adultos e crianças, temos corintianos e são paulinos, palmeirenses e santistas, temos pessoas que gostam do azul e outras pessoas que preferem o rosa. Viver em comunhão não significa negar as diferenças. Viver em comunhão não significa negar a diversidade. A diversidade é divina e a diversidade é bíblica. Deus cria céus e terra. Deus cria macho e fêmea. Em todo o processo da criação, nós vamos conhecer a diversidade que Deus cria e a diversidade de coisas criadas. Como harmonizar isso e como fazer com que uma comunidade que é diversa e que tem as suas particularidades no dia a dia possa então viver em comunhão. Essa palavra koinonia, ela nos traz uma reflexão que a nossa vida e a nossa realidade como comunidade devem convergir para o reino de Cristo em amor. Viver em comunhão, viver em koinonia, não significa sermos iguais. Viver em comunhão e viver em koinonia significa que todos nós juntos convergirmos para o Cristo em amor. Todos nós juntos estamos voltados para o Cristo, para o reino de Deus, e nós estamos voltados ao Cristo, ao reino de Deus em amor. E porque o nosso objetivo maior é o reino de Deus, é o Cristo e é em amor, nós não temos tempo a gastar e a perder com divergências que corrompem a nossa comunhão, que corrompem a nossa vida de comunidade. A roupa do irmão já não é mais tão importante. O sapato da irmã já não é tão relevante mais. Porque é importante que haja diversidade de coisas. O boné que o Felipe está usando agora talvez já não seja tão importante mais. O que é importante é o que nos converge, o que nos une para o reino de Cristo. Viver em comunhão significa andarmos juntos, tendo em nós todos os valores do reino do Cristo, tendo em nós o amor de Jesus, que é nutrido
e que é vivido nos nossos corações. Vamos ter dificuldades como comunidade Casa de Daniel? É claro que nós vamos ter. Vamos ter divergências de opiniões, é importante que tenhamos divergências de opiniões. Vamos ter dificuldade na nossa vida de comunidade? Claro que vamos ter dificuldades na nossa vida de comunidade, isso é normal, é extremamente normal. Porém, uma comunidade relevante é uma comunidade que vive em comunhão. E como podemos viver em comunhão? Quando os nossos interesses convergem para o reino de Cristo. E isso é nutrido através do amor. Amém? E todos eles, no versículo 43, em cada alma havia temor. Uma outra palavrinha importante aqui para a gente poder compartilhar: temor. E essa palavra temor nesse texto, Roberto, é uma palavra conhecida como fobia. Lá no original é phobos, e traz a ideia, Valmir, de fobia. Quando esse texto diz que eles estavam reunidos e que na alma deles havia temor, na alma deles, Fernando, havia fobia, eles tinham fobia. Sabe as mulheres que têm fobia de barata? Os homens, quando têm fobia de alguma coisa, fobia. A ideia desse texto, que havia temor no coração deles, é que havia um respeito tão intenso à divindade de Deus, e havia um respeito tão grande à pessoa de Jesus, que era uma espécie de fobia. Que eles ficavam eufóricos, dizendo: não posso negar o meu Cristo, eu não posso ir contra o meu Senhor. Tem um outro texto, pensando em fobia, e depois de estudar um pouquinho esse texto, tem um profeta no Antigo Testamento que ele tem um encontro com Deus. E esse profeta se chama Isaías. E quando esse profeta ele tem esse encontro com Deus, ele vive esse momento de fobia. E quando Deus se apresenta ao profeta Isaías, a reação de Isaías é: Senhor, ai de mim! Ai de mim que sou homem de lábios impuros! Ai de mim que sou homem que habito no meio de um povo de impuros lábios! E tão grande o respeito e a reverência que esse homem tinha por Deus, e que esse homem tinha da divindade. Amados irmãos, e esse respeito e esse temor a Deus fazia com que muitos sinais e muitos prodígios acontecia no dia a dia da Igreja dos Apóstolos. Eu creio que nós viveremos e temos vivido muitos milagres e muitos prodígios na nossa vida. E vamos viver isso debaixo da vontade de Deus. E isso vai acontecer quando de fato a gente nutrir dentro de nós esse respeito à divindade. Não que o respeito de Deus seja a arma para que o milagre aconteça. Não existe arma, não existe fórmula para que o milagre aconteça. O milagre não está debaixo do domínio humano, o milagre está debaixo do domínio de Deus. Deus, ele é detentor do milagre, e ele faz o milagre a hora que ele quer, como ele quer e da maneira como ele quer. E o milagre não é um evento muito comum. O milagre é algo extraordinário que acontece de maneira repentina, e não é algo que acontece a toda hora, a todo momento. Porque Deus tem planos que a gente ainda não conhece, Deus tem caminhos que a gente ainda não conhece. Portanto, é extremamente importante que a gente venha nutrir no nosso coração temor, respeito e reverência a Deus. Uma outra palavrinha que está nesse texto
Quero chamar ela hoje de voluntariedade. Está no versículo 45. No versículo 45, o texto diz que eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos à medida que alguns tinham necessidade. Essa comunidade dos discípulos é uma comunidade que vive de uma voluntariedade tão grande, tão extrema, que à medida que algum tinha alguma necessidade, os bens eram repartidos para que fosse socorrida a necessidade dessa comunidade. Amados irmãos, a gente já tem falado bastante aqui sobre dinheiro, sobre dízimo, qual é a parte da minha contribuição aqui na igreja. A gente tem falado que dízimo não é 10%, nós temos falado que a maneira de se contribuir na igreja cristã é com generosidade, é com voluntariedade. É que nós estamos diante de um texto que é o nascimento da igreja primitiva, que é uma igreja extremamente relevante para a sua época, e é uma igreja que vive de voluntariedade. A voluntariedade, ela excede a lei. A voluntariedade, a generosidade está além da lei do dízimo. Portanto, quanto que eu tenho que dar de dinheiro aqui na igreja? Não sei. Desde que você seja generoso e voluntário, esse é o princípio da contribuição na igreja cristã. Ah, pastor, eu quero dar 10% dos meus bens. Amém. Se você sente a vontade para fazer isso, faça isso. Ah, eu quero dar 100% dos meus bens. Se você se sente a vontade de fazer isso, faça isso. Ah, eu quero dar 2%, porque 2% é o que eu consigo contribuir, ser generoso e ser voluntário. Dê 2%, seja generoso e voluntário. O que essa comunidade vive é um momento de extrema voluntariedade. E o que nós podemos viver aqui é exatamente esse mesmo momento. É de eu poder identificar a necessidade do Gabriel. Gabriel, eu quero partir contigo. Parte da riqueza que Deus me dá, eu quero contribuir com você. É a gente poder identificar a necessidade um do outro e agir em comunidade, abençoando um ao outro e permitindo que o outro seja socorrido com aquilo que Deus tem nos dado para administrar. Então, uma igreja relevante, como era a igreja dos apóstolos, era uma igreja que vivia de maneira voluntária. Uma outra palavra também que eu quero colocar aqui nesse ingrediente de uma igreja relevante é a palavra templo. No versículo 46 diz que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A igreja primitiva, ela nasce num contexto onde eles não tinham um templo, um lugar fixo para que eles pudessem se reunir. Eles estavam debaixo de forte perseguição. Então o lugar comum que os apóstolos se reuniam era de casa em casa. E eles faziam desses encontros de casa em casa como sendo um momento onde eles podiam compartilhar da fé cristã. E quando ele cita aqui nesse texto que eles perseveravam unânimes no templo, é uma referência ao culto judaico que eles ofereciam. Que eles frequentavam o templo, que eles perseveravam diariamente no templo, unânimes em oração. Nós já discutimos essa questão aqui também com o nosso grupo. Nós já sabemos que o templo não é um templo físico. Nós sabemos hoje que pela mensagem de Jesus, nós somos o templo de Deus. E nós somos a casa de Deus. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Nós somos como partes pequenas desse templo. Nós somos como pedras vivas, como diz o Pedro. E juntos nós compomos uma comunidade. E juntos nós vivenciamos a fé cristã em comunidade. Falar sobre templo e falar sobre a nossa reunião aqui, é falar que esse nosso encontro semanal, ele é extremamente relevante.
como comunidade. É muito importante que você compartilhe aqui conosco da sua fé. E por que estar juntos é relevante? Porque é exatamente nesse momento que nós nos reunimos para celebrar a Deus, nós nos reunimos para louvar ao Senhor, e nós nos reunimos para poder expressar a nossa fé em comunidade. Eu posso ser templo em casa? Claro que pode. Eu posso viver a fé cristã na minha casa? É claro que pode. Nós não estamos mais limitados a um espaço. Nós somos o templo. O Espírito de Deus habita em nós. Por que vir à igreja, pastor? Por que frequentar um espaço como esse? Vir à igreja e frequentar um espaço como esse é relevante, porque agora nós nos tornamos comunidade. Agora nós estamos vivendo a fé cristã juntos, em comunidade. Você na sua casa, você oferece culto a Deus em comunhão com Deus, em comunhão com a sua família. Você pode convidar um amigo, um irmão. De fato se transforma numa comunidade. Mas por que eu devo vir aqui? Por que eu devo frequentar esse espaço? Você deve vir aqui e frequentar esse espaço, porque é nesse espaço que você tem comunhão através das orações. É nesse espaço que a gente compartilha as nossas dores. É nesse espaço que a gente compartilha as nossas fraquezas. É nesse espaço que o nosso coração vai ser reanimado através da fé de um outro irmão, através da manifestação de Deus na vida de um outro irmão. Por que vir ao templo e por que estar aqui reunido? É porque aqui, amados irmãos, nós nos fortalecemos juntos. É porque aqui nós podemos nos abraçar, é porque aqui nós podemos nos acolher, é porque aqui podemos nos unir e fortalecer um ao outro em amor. Amém? Amém. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo aos irmãos que uma igreja relevante, comunidade, é uma igreja que se dedica ao ensino da palavra. E se dedicar ao ensino da palavra significa resgatar em nossa vida a vida devocional, a vida de leitura bíblica diária, que acontece no templo em comunidade, mas que acontece muito mais no seu contexto de vida, na sua casa, no seu trabalho e com a sua família. Uma comunidade que ela é relevante, é uma comunidade que, apesar de todas as diferenças que cercam essa comunidade, é uma comunidade que vive em comunhão. É uma comunidade que vive em comunhão nas orações e é uma comunidade que vive em comunhão no partir do pão, no sentar à mesa. É uma comunidade que partilha da vida um do outro. Nós não estamos aqui nos reunidos para que cada um tenha a sua própria vida. Nós estamos aqui reunidos para que a vida seja compartilhada entre nós. Que a minha vida seja compartilhada contigo. E que a tua vida seja também compartilhada comigo. E nós vamos fazer isso com muito temor e com muito respeito e com muita reverência a Deus. Sabendo que Deus vai operar no nosso meio, não pelo nosso mérito, pela nossa força ou pela nossa capacidade, sabendo que Deus vai operar no nosso meio sinais, prodígios e maravilhas segundo a sua boa vontade. Sabendo que estar em comunidade é muito importante. Sabendo que viver no templo também tem a sua relevância. E também tem o seu momento de alegria e de prazer. Porque agora a nossa fé não é manifestada de maneira individual. A nossa fé agora é manifestada de maneira coletiva, em comunidade. E uma comunidade que vive dessa forma, dessa maneira, tem a simpatia do povo. E uma comunidade que vive dessa maneira, que tem a sua relevância, Deus acrescenta aqueles que hão de ser salvos. Pastor, nós vamos crescer daqui a 5 meses, daqui a 1 ano? Não sei. Nós vamos crescer daqui a 5 anos? Também não sei. Eu não tenho domínio sobre isso.
Quem acrescenta aqueles que hão de ser salvos é o Senhor. Pastor, mas tem um método que faz a igreja crescer. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Mas tem uma forma que é bacana, que é revolucionária e que vai fazer com que a igreja venha crescer. Amados irmãos, eu acho que é importante ter métodos e ter formas. Porém, quem dá crescimento à igreja e aqueles que hão de ser salvos é o Senhor. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é preservar a comunhão. O nosso papel é partilhar nas orações do partir do pão. O nosso papel é se dedicar ao ensino. O nosso papel é ter temor ao Senhor, respeito e reverência à divindade. O nosso papel é se reunir em comunidade para poder celebrar ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.